Regis Antônio Coimbra, hoje eu vou tratar de um tema que eu adoro, ah, que é a vida amorosa dos filósofos. Quer dizer, eu adoro, A vida eu triste e amorosa dos filósofos. exatamente, eu deploro, porque nós que somos nerds, né? A gente a gente tem sorte às vezes no dinheiro, porque às vezes o intelectual ganha dinheiro, mas a gente tem azar no amor, né? O nosso azar no amor é uma coisa proverbial. Eu não sei por que Alguns têm azar no jogo e no amor, Não, né? porque as mulheres gostam do macho alfa, mas isso não inclui o macho alfa intelectual. Né? O cara que é nerd não tá nessa. Isso é conhecido mundialmente. Quando você vê qualquer filme americano, diz isso. O cara botou óculos, já era. Não vai ter sucesso nenhum com mulher, né? Aquele cara que sai com o carrão, que é Mas tem a famoso. vingança dos nerds, né? Sempre tem, mas no caso da história da filosofia, isso só tem um caso. Que é o Montaigne. Eu queria começar pela exceção para depois a gente discutir a regra. O que você acha? Ajuda a ser da nobreza, né? Não, claro, o fato dele ser muito rico ajudou bastante também. Era muito rico, ele morava num palácio. Né? Ele, inclusive, foi o administrador da região dele, lá no sul da França. Ele era quase um senhor feudal. Bom, Sim, é. mas aí ele casou com a Françoise de La Chazigny. Tá? Dizem, porque ele por ser rico também ele teve uma vida bastante documentada. O pessoal contou a vida dele. Tem filósofos que você nem sabe, né? O Spinoza, por exemplo, você não sabe, não tem muita ideia. Ele era pobre. Né? O Uhum. Leibniz mesmo você não sabe das aventuras amorosas. Dizem que pegava muita gente, que pegou até princesa, rainha, era um conhecedor, mas também não casou com ninguém, não tem nenhum relato. Né? E morreu pobre, muito pobre, miserável. Mas o Montaigne casou com a Françoise de Lachesine. Teve duas filhas com ela. E ele era apaixonado por ela porque ela era linda, né? Ela era linda e querida. Pensa numa mulher querida. E eu vou te mostrar que ela era muito querida. Para além, era aquela mulher das qualidades incríveis. Só minha esposa que tem tantas qualidades quanto a Françoise de Lachesine. O Marx É, também casou bem. mas eu não seria um canalha como o Montaigne foi. Agora, por que ele foi canalha? Marx casou bem também. Não, Marx casou bem, inclusive, e teve plano da empregada, né? Ele casou, mas ele pegava a empregada. E não reconheceu o filho com ela e não reconheceu a relação com ela. O cara, ele é terrível. Mas enfim, a gente chega no Marx. Mas o Montaigne foi para lá pro santuário de Loreto, deixou umas medalhinhas lá para agradecer ter casado tão bem. E aí, para o filósofo, realmente ele tinha tudo para agradecer. E aí vamos chegar na briga dele com o Pascal, quer dizer, porque não é uma briga, porque Pascal vive depois dele, mas Pascal mete o cacete no Montaigne, né? E vai meter o cacete por conta também da vida amorosa do Pascal. Aí, lá pelas tantas, ele não sei porque ele enche o saco da Françoise, da mulher linda dele, e ele pega e vai morar numa área, ele constrói uma área no castelo para ele morar isolado da casa, né? E ele diz assim, até numa anotação sobre a própria esposa, ele diz, elas estão sempre prontas a nos servir. Mas a gente fica meio enjoado disso. Ah, o cara, ele reclama da abundância, da sorte, né, do que Deus deu para ele. Rapaz, por isso que eu não gosto da filosofia dele, já fico de mau humor. O cara como esse, pelo amor de Deus, tratar toda a própria esposa assim. E ele vai arrumar uma amante que é de Paris. Bem nova, bem mais nova que ele, mas muito mais nova. Ele vai arrumar essa amante quando ele já está com 60 anos. E essa amante, depois da morte dele, ela vai se notabilizar como um líder feminista, uma das primeiras líderes feministas de Paris. Né? E o mais impressionante é que quando ele morre, e aí tem aquela descrição daquela morte horrível, era o filósofo da subjetividade todo, né? Porque tem toda a descrição da morte do Montaigne, como é que ele morreu. Né? Sofreu horrores e tal, lá naquela parte dele do castelo. Claro que a esposa chorou, que é uma coisa assim. Aí o que acontece? A Françoise de Lachazinha se une com a amante do Montaigne para tornar ele um filósofo conhecido, para divulgar as obras dele, porque ele não foi um filósofo conhecido em vida. Em vida ele foi conhecido como um cara rico, chato, administrador e tal, aquelas coisas todas, né? Ele só vai ser reconhecido como filósofo depois. E aí ele chega, Pascal, falando dele, diz que ele tinha o tolo projeto de pintar a si mesmo. O tolo projeto de pintar a si mesmo.
Uhum. Pascal, O progresso de pintar é assim mesmo. Pascal acusa disso e acusa muito bem, porque na verdade aquelas confissões do Montaigne, né, aquelas aquelas subjetividades dele, ele alega uma sinceridade de filósofo que não passa no teste do falácia ou não falácia, né? Para mim não passa, não sei se para você passa, você estudou história da filosofia, você é formado em filosofia, você pode dizer se acha, eu mesmo, o Jerônimo gosta, né? Até falou bem uma vez. O Jerônimo Teixeira falou, eu lembro de ter feito um artigo que ele elogiou aquela subjetividade do Montaigne e tal, né? Ele é bem intimista, né? Na descrição da própria vida, dos próprios sentimentos e tal, aquela coisa. Mas o Pascal, ele teve um problema. O Pascal era um gêniozinho, ele era filho de um juiz, um desembargador, um negócio desse, lá do sul da França, foi morar em Paris. O Pascal era terrivelmente feio. E ele participou de uma turma de filhinho de papai, na época que estava lá, acho que na Universidade de Paris, uma coisa dessa. Na época dos 20 anos, ele já era inventor, já era gêniozinho e tal, nerd total. Mas participava de uma turma, sabe aquela turminha que a turminha hoje dos Playboy, né? Que sai com aqueles Camaro e tal, aquela coisa, pegando todo mundo e tal. E aí os colegas dele, né, eram aqueles serial pegador, né? Que saíam catando todas as meninas bonitas de Paris, eles pegavam. E o Pascal, o romântico, né? Porque o nerd é romântico. O filósofo é romântico, em geral. O Schopenhauer ele nega que o romantismo fica. A escassez ajuda Mas a tá na desenvolver o cara. perfil. Tá na cara que o Schopenhauer era super romântico. E aí ele fica desdenhando, né? O romantismo é feio, as mulheres desprezam. Sim, porque desprezaram ele. Mas ele é super romântico. Aí o Pascal, naquele romantismo, se apaixona. Só que a mulher não quer nada com ele porque ele é muito feio. E aí ele morre, não digo que ele morre casto, mas ele morre sem mulher. E aí isso dá câncer, sabe que esse negócio de recusa amorosa dá câncer, a gente sabe, isso tem uma relação. Não está aprovado pela medicina ainda, mas a tese é popularíssima, né? Empírica, né? O cara leva um pé na bunda, 2 anos depois é câncer, não acerta, é mortal, é um negócio, e aqueles cânceres sofridos, né? Certo? A pior doença o cara pega depois que toma um chifre ou um pé na bunda. Isso aí, a recusa amorosa é um negócio que tem efeitos Tem as orgânicos. doenças venéreas também que o pessoal pegava. Não, mas as doenças venéreas são muito benignas perto das doenças que o cara pega porque foi recusado. Bom, mas. O Schumann. Não, é famoso. Você lê o Pascal. Pascal, a subjetividade dele é a contrária de Montaigne, né? É a subjetividade do cara que sofre horrores. Porque ele teve doenças. Ele morreu cedo, inclusive, né? Inclusive, quem resgatou. Talvez ele fosse um pouco hipocondríaco, Aurélio. Não, há relatos de que ele pegou doença braba. Ele passou os últimos. Quando ele escreveu na cama. Enfermo. Segundo a irmã também, que é a biógrafa dele, é a irmã. O Nietzsche, por exemplo, era perebento e achava que estava tudo muito bem, né? Sim, mas a mulher que ele queria não ligava para essas coisas. Mas a irmã cuidava dele, aí ficou uma. Sim, não, mas a mulher que o Nietzsche queria, que ele era apaixonado, ela não ligava para essas coisas, que ela devia ser perebenta também pelo histórico, né? Pela quantidade. Agora, o Voltaire apostou naquela ideia, né? O Voltaire já foi bem mais criativo, né? O Voltaire morava sozinho e tal, acho que se ressentia muito disso, tá? Claramente nos romances dele, porque Cândido, por exemplo, é um romance, não é um. Zadig é um romance, não é um livro filosofia, esses livros acadêmicos de filosofia que lançam hoje da Marina Chauí que ninguém entende nada. Não, era um romance. Aí. Não, até eu entendo a Marina Chauí, ela é até bastante. Eu reconheço até que usei ela até como fonte. Ela, na descrição de Parmênides, ela é tão confusa quanto Parmênides, e na descrição de Spinoza, ela faz aquela defesa de Spinoza que, pelo menos, torna um pouco convincente o Spinoza. Mas vamos lá. O Voltaire, ele teve. O Spinoza foi outro que nunca viu mulher na vida. Não sei se gostava, mas supôs que sim, nenhum relato contrário. Inclusive o Leibniz era amigo deles, deve ter falado disso e tudo. O Leibniz deve ter contado as histórias do Leibniz nas cortes alemãs, os principados alemães, que dizem, né, as más línguas, que era uma coisa fantástica.
Ele era muito querido pelas senhoras, ele vivia dando conselho para as senhoras. Agora, se ele passava dos conselhos. O Bom, Rousseau também fazia um certo não, o sucesso. Rousseau, o Rousseau. Aquelas confissões amorosas do Rousseau. Rapaz, ele não podia. A mulher nenhuma podia gostar do Rousseau, porque aquilo é tão primário aquilo. Aquelas confissões assim de. O Rousseau é tão primário nas descrições das confissões sexuais dele. Ele, vou confessar minhas próprias torpezas. Argumento para convencer a plateia. Até hoje usam isso, né? Olha, eu era um pecador. Eu pequei muito, certo? Mas eu aprendi, certo? Mas, assim, Quando era novo, eu Rousseau contando isso, né? A empregada lá de casa, a criada, né? Eu olhava para o traseiro dela. Ele contava umas coisas assim. Sim, fala, eu te é que interrompi. tem o gourmet e tem o gourmand, né? É, sim, mas. Tem o cara que vai assim no detalhe, na sofisticação, na perversão. Tem o cara que vai como é que é? No militré, que é lá do Don Giovanni do Mozart, né? Que vai fazer uma contagem de conquistas. Aí a qualidade talvez É, não fosse lá muita coisa, talvez a prática não, mas fosse não. um aperfeiçoador, mas o que eu quero dizer aqui é que O a Rousseau não é vida bom nem numa coisa nem na sexual outra. e amorosa dos filósofos, né? Ela, na verdade, a gente pega um grupo populacional que já tem gostos esquisitos, né? Totalmente. Já Aí, são pessoas esquisitas, geralmente. Né? pessoas esquisitas que se dedicam a alguma coisa assim que assim, se não der dinheiro, parece que é mais sério, inclusive, né? Então tem toda essa questão. O cara é um artista, ele é um teatrólogo, um dramaturgo e é filósofo. O cara é matemático, não sei o que, e filósofo. Ou o cara começa a se tornar quase que um filósofo, professor profissional. Até o pessoal critica muito que isso começa mais com o Kant, né? E depois a ideia do Não, Kant inclusive professor, tem uns do mitos que professor contam sobre. universitário, ele às vezes ele é professor universitário, ele não é filósofo, né? Ele é um professor de história da filosofia ou de É. alguns argumentos da filosofia. A gente tem que talvez aqui entender quem é que estava Ele é pensando um questões copia-cola. filosóficas e quem é o cara meio burocrático da Sim, filosofia. claro. Também tem essas duas turmas. Às vezes também o cara ser mais da gandaia ajuda, né? Então, eu sou um picareta mesmo, eu vou dizer umas coisas confusas aqui, vou pegar umas mulheres, Não, também a tem filosofia muito da na filosofia, picaretagem, essa filosofia de picaretagem que é bem popular, que o cara chama filosofia mais de autoajuda, de quinta, né? ou pegar homem também, porque tem os filósofos franceses lá que Não, gostavam. mas no Brasil, pelo que eu sei, são pegador de mulher, pega muito. Então, É, eu ser, acredito é que é serial muito pegador. variado E e nem sempre a que gente é fica uma coisa que eu sabendo. tenho pena, viu? Eu acho que eu tenho mais pena do serial pegador do que o do Castro. O serial pegador é um cara que nunca vai conhecer a intimidade de uma mulher. É uma coisa muito. Eu acho, assim. Não, eu em parte concordo, em parte concordo. Eu Mas eu sou, acho que eu sou é homem de uma mais só mulher. fácil chegar a essa conclusão depois de ter experimentado a gandaia. Claro, claro. É mais fácil, sim, sem dúvida. Eu que observo pelos meus amigos, então, por alguns amigos que são assim, que não deixam de ser meus Eu, amigos por causa eu disso. posso, eu não conheço tanto o detalhe da vida íntima dos filósofos, né? Mas eu Eu posso dar o pesquisei meu bastante. relato, né? O meu relato da minha vida sexual e amorosa. Em primeiro lugar, eu só consegui entrar nesse jogo aos 21 anos, né? Eu fui aos 20. Também foi Mas tardio. aos 25 anos eu me descobri assim cansado, que eu tinha duas namoradas, uma já conhecia a outra e tinha duas ficantes recorrentes, né? Foi um período também que eu cantava num bar, todas as quintas-feiras eu cantava. Isso é uma forma bastante perigosa de acumular experiências, né? E aí eu cansei, eu parei com tudo, fiquei 8 meses, não fechou 9 para nascer alguma criança, né? Fiquei 8 meses na minha, e aí eu recomecei com um monogâmico serial. Até Ah, tive a experiência, eu tinha uns 28 anos, e fui morar, né? Tipo uma união estável com uma mulher um pouco mais velha, tinha uns 40, 42 anos, e ela propôs um relacionamento aberto. Aí, para tu ter ideia do quanto eu já tinha cansado da gandaia, eu não exerci as prerrogativas do casamento aberto. ela Ela exerceu?
ela exerceu. E tudo bem, e tudo Não, bem. Nelson Rodrigues te daria uma medalha, né? Porque isso aí. E Né? aliás, não só Nelson Rodrigues, né? A literatura do amor cortês, ela pregava a infidelidade feminina, não a masculina. A masculina era proibidíssima. A regra, inclusive, que ela tinha proposto era assim: pode ter relacionamento com outras pessoas, não precisa contar. Pode contar, mas não precisa, né? E ela só contou que teve quando eu avisei que eu dei o aviso prévio. Eu disse, olha, eu vou embora, né? Levei uns 3 meses para ir embora, mas fui. E aí, quando eu disse que ia embora, ela disse, eu tenho que te contar uma coisa. E aí contou. Aí contou. Assim, naquela ideia de o corno é o último a saber, ali não era corno porque era permitido, né? Mas ela diz assim, não conta para ele que eu te contei porque ele vai ficar muito envergonhado. Eu disse, isso dá uma piada e tanto, né? Dá. E respeitei, não contei pro cara que ela tinha me contado. Não, claro, depois continua cumprimentando, né? O, Mas, o enfim, Nelson Rodrigues tem uma cena sobre isso que o momento não vem ao caso. Senão a, então, senão a gente vai isso aos longe. 28 anos, né? Aos 28 anos. Aí eu fui desacelerando bastante. Hoje em dia eu até brinco assim que às vezes eu me aproximo de uma mulher e eu penso assim, tomara que ela não tope, né? Porque se ela topar vai ser muito mais Vai dar complicado. trabalho, velho. Não, mas hoje tá difícil. Hoje tá difícil. Hoje tá muito Não, difícil. continua fácil. Não, tá difícil, eu quero dizer, não. Não diz que tá difícil começar. Tá difícil administrar depois que começa. Sim. Olha, meu relacionamento mais longo durou exatos 4 bons anos e péssimos 8 meses. Então, eu não sou assim uma sumidade em termos de relacionamentos longos, estáveis e produtivos, né? É, e o que eu noto que basicamente me faz ser é mais um solteirão serial do que um monogâmico serial. É que eu me aproximo de uma mulher e quando vejo eu já estou meio que morando com ela, a coisa Automático, é. acelera muito e vai muito É mais rápido para prático, né? É prático. isso. Aí é como se eu já tivesse É. casado com Aí a ela há um filosofia influencia no seguinte, da razão prática, né? Não, já que esse negócio tá E saindo e aí, tal, dá trabalho. no que esbarra? No que esbarra geralmente? É, aqui, assim, eu acho que eu sou uma pessoa talvez muito rígida. Eu combino uma coisa e se aquilo não é cumprido, eu começo a ficar de mal. E chega uma hora que eu encho o saco. E aí, o que geralmente é um ponto de tensão? Eu já tenho 52 anos, então as mulheres com quem eu fico geralmente têm filhos, né? E Hum, elas geralmente gostam que eu participe da criação dos filhos. hum. E aí eu digo, a gente podia melhorar isso, podia melhorar aquilo, podia distribuir tarefas, né? Podíamos combinar, isso aqui eu não vou falar, tu vai falar, vai fazer, não sei o quê, tarará, tarará, distribuímos as tarefas e não é cumprido. E aí o É, garotão, eu imagina. começo a ficar meio Não, assim. aí na hora que o garotão te convida para ir num domingo pro Beira Rio, você desiste do casamento. Com toda razão. Como é que é? Se o garotão te convidar para ir pro Beira Rio no domingo, você já desiste do casamento com toda razão. Não, eu simplesmente digo que não. Eu sou bem tranquilo em dizer não. Ah, bom. Eu digo assim, é muito bom, muito fácil, muito tranquilo ser padrasto. Eu reconheço que deve ser difícil ser pai e talvez muito mais difícil ser mãe, né? Sim, sim. Mas o que eu noto? As mães esbarram nessa teoria de que elas têm que agradar sempre, e têm que fazer as vontades, né? Então, para te dar um exemplo assim que eu achei o fim da picada, mas deve ser uma coisa meio comum, um dos meus enteados lá pelas tantas era viciado em jogos de computador, né? Hum, E aí, toda uma discussão, como é que a gente faz para eu acho manejar com isso, ótimo. tarará. Só que aí, um dia, a minha companheira na época disse que, não, eu peguei ele no dentista e aí fomos direto para casa. E depois, o guri me mostrou que ela tinha comprado uns jogos para ele. Então, eu digo, ele foi treinado para ter esse vício, né? Tu ia dizer que Entendi. é ótimo quando a criança é Não, mas viciada em jogo. não, é porque ele não incomoda, ele fica lá jogando. Sim, e isso é toda a complicação. Para Eu, o pai e para a mãe moderno, na nossa época tinha a batalha eletrônica que era a televisão, né? Hoje em dia é o tablet, o celular e os jogos é, online, né? a propósito disso, tem uma frase do meu amigo Cristóvão Tessa,
No romance dele mais famoso, que ele diz assim: filhos normais são como repolhos. Você dá água, eles crescem. Sim, sim. Tem um filme americano que é Parenthood, com aquele comediante de cabelo branco, Steve Martin, né? E ele tira uma onda gigantesca com essa pretensão dos pais modernos de serem super pais que os filhos vão se lembrar com muito carinho deles quando forem adultos, né? E numa cena, então, tem um dos filhos lá, bem pequeno, assim, de uns 3, 4 anos, né? Aí ele acha que elogiaram o filho e imagina, no dia da formatura, o filho agradecendo ao pai, a mãe ao pai principalmente, aí conta uma cena edificante que teria com o pai. Aí acontece um revés lá, não era o que ele esperava, ele já imagina a mesma cena, no dia da formatura o filho dele é o cara que ficou numa torre de uma igreja de franco atirador matando as pessoas e ele tentando convencer, é um filme Parenthood com o Steve Martin, é muito engraçado, recomendo fortemente. Mas esse filme é de 1980, eu acho. Então é um problema aqui da família, um homem, uma mulher, uma criança, eles acham que a criança é que domina. Já existia aquela ideia como é que é? Sua Majestade, o bebê, o Freud escreve sobre isso na virada do século XIX para o XX, mas isso ficou muito mais grave e hoje em dia as pessoas são reféns dos próprios filhos. E aí, quando entra um padrasto metido a gente combinou diferente, a gente acaba se separando. Sim, vamos lá. Agora. Temos 5 minutos antes do meio-dia. Daqui a Não, pouco não, vamos chamar tá, aqui para calma, almoçar. calma, não, calma, calma. Vamos lá. É que nós estamos no tema Vida Amorosa dos Filósofos. Então as pessoas esperam que a gente fale de Nietzsche, a gente espera que fale. E as pessoas têm como filósofos, né, essas pessoas, essas sumidades da filosofia, que é Nietzsche, Schopenhauer, né, Kant. Então vamos falar do. Subidades do insucesso amoroso. Também, não, mas veja bem. Tem dois casos fantásticos, né, extraordinários, que são o Kant, não é exceção, é a regra, né, o Kant. E aquela história de que o Kant morreu O casto. anão de Königsberg. Não, é. E o Voltaire, Tinha... porque ele não casou, mas ele teve um longo relacionamento com uma mulher casada, né? E que o marido sabia, mas bem, pode vir aqui em casa, tá tudo certo. Era tipo Machado de Assis, né? Com Memórias Póstumas, né? Presidenta, secretário. Uma solução administrativa. Aquela famosa frase do Memórias Póstumas. Mas enfim. E tem aquele ditado alemão, né? Enquanto ele fica com a minha mulher, eu fico com a cerveja dele. É ótimo, fantástico. Os romanos emprestavam a mulher, toma conta da minha mulher, que eu vou lá pra guerra, vou governar uma província, deixa ela aí, depois você me devolve, viu? Quando voltar eu quero. Mas enfim. Mas o caso é o seguinte, olha. Na história da vida privada, tirando, quando a gente pegar lá a construção dessa coisa que a gente já discutiu em outro programa, a construção da monogamia, do casamento, da família ser um homem e uma mulher uma família. Você tem uma coisa que o homem é um ser muito primário. Eu mesmo me vejo assim. Eu sou muito primário, eu sou um bom selvagem, digamos assim. Porque eu acho o seguinte: para mim, o homem só tem dois problemas. Né? Ele não tem em casa uma mulher bonita e querida. E o segundo problema é ele ter a mulher bonita e querida, mas ela está de mau humor. Tirando isso, tá tudo bem, né? Quando ele não tem uma... vejo isso acontecer. Na minha perspectiva, as Não, não, mulheres... eu tô dando a minha perspectiva, assim, né? Tipo, pra mim, o homem, assim, eu sou assim, né? O homem... eu entendi que quando a mulher começa a ficar de mau humor, eu digo, tá, então acabou. Eu não faço isso. Pelo casamento indissolúvel, lembra? Eu assim, se tá ruim, então parou, né? Não, você viu o programa esses dias, eu disse, não, que o mau humor vem de fábrica da mulher, e é um sinal de que ela é uma mulher honesta, séria, que é a mulher que nasceu para ser sua esposa. O mau humor... Assim, eu digo assim, ó, olha, um dos grandes problemas que eu tenho de entender a mulher é que mesmo eu sabendo que aquilo não é uma reclamação, é só um lamento, na minha cabeça aquilo é uma reclamação. Aí eu proponho uma solução, e essa solução não é aceita, e aí eu perco o respeito pela mulher.
Eu sou da tese que por exemplo, detesto violência, especialmente quando praticada contra mim. Ah, mas a esposa tem direito, lógico, né? Uma vassourada na cabeça você sempre dá motivo, né? Pra levar. Não estou dizendo de traição, não. É coisa que você suja a casa e tal, essas coisas, relaxamento. Coisa A de minha esposa. filosofia e que leva à solteirice é: não, tu tá totalmente errada e tu tem que admitir isso, ou não continua, essa conversa não vai seguir adiante. Não, eu já sou para insolubilidade. Mas vamos lá, pro Kant. Como é que Kant, é? Tu não faz questão de ter razão, tu faz questão de manter. Kant eu aprendi que Kant morreu casto. Primeira coisa que eu aprendi que Kant morreu casto. E que Kant, tá, isso é verdadeiro. Ele tinha os horários lá, né? Ele tinha o horário de dar aula e tal, voltar, aquela coisa. Acertavam os relógios Relógios pelo pela Kant, tá, passeio de beleza, Kant. tá. Mas eu fui descobrir, fui pesquisar mais, porque eu tinha que fazer um capítulo do Evangelho segundo a Filosofia e um dos capítulos era por Kant. Então eu sempre me dava o trabalho, por isso que eu fiquei especialista em vida amorosa. Porque eu tive que pesquisar toda a vida dele, né? Todas as referências, pesquisar, chafurdar aquele monte de tese para saber o que foi realmente a vida amorosa de Kant. E eu descobri que não era nada daquilo. Uma das coisas que me ensinaram é que Kant morreu casto porque ele sempre dizia: olhe, eu sempre faço o cálculo se uma coisa vale a pena ou não. E quando eu penso nisso, eu concluo que não vale a pena. Por isso eu não vou. Isso é mito. Nenhum homem faz esse cálculo, isso não é um cálculo como que se faça, isso não é cálculo que se faça, isso é uma porcaria de cálculo. E obviamente que vale a pena, né? A única coisa que vale a pena na vida bom, claro, vai ter que discorde, mas é você ter amor. Amor é a única coisa que realmente vale a pena, né? Se você não tem amor, você vai buscar outras coisas, e aí talvez seja a tese de que você não tem amor, aí você vai escrever filosofia. E má filosofia, no caso de Kant, né? A má influência que Kant vai exercer sobre o Ocidente. Eu acho que ele fez uma filosofia muito boa, só que eu não concordo. Claro, não, e de uma influência nefasta, né? Porque ele reelaborou a regra de ouro. A regra de ouro já era uma falácia, e ele tornou ela muito mais falaciosa com o imperativo Faça o categórico. outro que tu gostaria que fizesse contigo mesmo. Esse cara é sádico. Exatamente, não tem vários problemas, né? Você gosta do miolo do pão, ela gosta da casca. Você não vai comer a casca, você vai comer o miolo porque eu gosto. Então o exemplo, eu gosto de carne e ela gosta de peixe. Mas como eu tenho que dar para o outro o que ele quer, eu dou a carne. Peixe jamais. Fica ruim para todos. Mas assim, não, mas peraí, só para voltar para Kant, tá? O Kant era um bom jogador de bilhar na juventude, ele era um cara até farrista e tal, aquela coisa toda. Mas isso eu aprendi contigo, eu não sabia que ele era jogador de bilhar. Ele era jogador de bilhar. Foi a única coisa duas coisas que humanizou ele. Uma que ele queria que o Kant, ele queria mudar o nome dele para o Kant ser escrito com C, porque aí seria escocês, tá? E a outra coisa que humanizou ele é que ele era jogador de bilhar. E ele realmente deu um depoimento sobre essa questão de ter casado ou não ter casado. Porque você sabe que Kant era tão tradicionalista, ele era da família pietista, né? Que ele, por teleologia, ele condenou a homossexualidade. Ele era adepto da teleologia. Vamos ver na natureza como é. Né? Tem que casar, tem que ter filhos, senão tu não está cumprindo uma regra universalizável. Né? Não, ele era exatamente. Mas aí ele, por teleologia, ele condenou a homossexualidade porque ele disse que a homossexualidade não existia no reino animal. Mal sabia ele que existia. Mas não descobriu isso na época lá que a região dele não tinha animais que faziam isso. Ou ele nunca olhou. Ele simplesmente não vivia na fazenda, ele vivia na parte... E ele nunca olhou para os que os cachorros de rua faziam, né, também. Não precisa ir muito longe. Exatamente. Bom, mas, enfim, o que ele alegou é que ele queria casar quando era jovem. Ele até se apaixonou por uma lá e tal, mas que ele não tinha dinheiro na época, não era professor universitário ainda, ele veio de uma família que era limitada financeiramente, tal, tinha muitos filhos, e que por isso ele não casou. E que depois não teve mais oportunidade, depois a mulher já estava muito velha, já não interessava mais ele, aquela coisa toda. Mas ele não disse que morreu casto, em nenhum momento ele alega a castidade, e acho extremamente improvável, porque pelos índices de ilegitimidade que você tinha nos estados alemães, era muito provável, né? Agora é parte da Rússia. Exato, Kaliningrado, né? Não tem mais, nem tem mais alemão lá. Expulsaram todo mundo na Segunda Guerra. Mas basicamente ele não alega que é casto, e eu acho bastante improvável que tenha sido casto.
Já o Voltaire teve essa solução fantástica, né? Ele teve uma relação muito romântica, né? Que ele tinha o outro cuidava de todas as partes de provisão, até porque o Voltaire até um homem rico, ele tinha fazendas, ele tinha terras, ele não era um homem pobre, ele nunca foi pobre. Né? Ele gostava muito de dinheiro, gostava das coisas e tal, né? Eu acho que dava presentes para essa amante que não que era meio que esposa, né? Mas ir na casa dos outros eu acho interessante, até Machado de Assis e tal, defende essa tese para chegar. Mas basicamente é isso. Você botou o teu microfone. Não, eu desliguei aqui para falar com a minha mãe que está me chamando para almoçar. Tá bom, mas só para terminar a questão da vida Mas amorosa. não, pode continuar. A vida amorosa dos filósofos, então, a minha tese é essa de que a gente deveria cuidar mais da esposa e menos da filosofia. Né? A filosofia pode esperar, isso vai acabar tudo em falácia mesmo. Você vê que todos esses caras que a gente citou fizeram mais mal do que bem à humanidade, né? E como dizia Voltaire, eu não conheço um filósofo que tenha mudado os hábitos de sua rua. Né? Então, para que esse negócio todo? Né? Claro que a filosofia é importante, claro que o desenvolvimento da filosofia é importante, e claro que o filósofo, agora, modernamente, ele é mais dedicado a essas coisas, ele dá mais importância a isso, mas no passado não parecia dar tanta importância ao matrimônio, e isso pelo próprio exemplo do Montaigne, que era um cara muito bem sucedido, né, muito afortunado, e mesmo assim deixava a mulher na outra parte do castelo, o que, da minha ponto de vista, é absolutamente imperdoável, é um canalha de almanaque. Nelson Rodrigues classificaria ele como um canalha ao quadrado, ao cubo, um super canalha. Então, Montaigne não mereceu a sorte que teve. Eu queria concluir aqui dizendo que a minha perspectiva da vida amorosa dos filósofos é baseada na minha vida amorosa. Né? E aí, uma das frases, cantada minha em noitadas, adivinha o que eu digo, né? Eu digo... Lupicínio? Eu moro com minha mãe, tenho 52 anos, ela tem 81 anos, né? Mas sim, eu já morei com a mãe de outras pessoas. Ah, que ótimo. Excelente. Não, eu pensei que você ia evocar Lupicínio, que você falou das noites. Você foi de Lupicínio? Foi muito infeliz. A minha vida amorosa, na não, verdade, Lupicínio, os compositores em geral não são infelizes. Compositores geralmente são porque ganham muito dinheiro também ajuda. Mas o Lupicínio, né, mas eu acho que ele fazia tipo. Eu vou te dizer uma outra coisa não, ainda. Pesquise para um outro programa. Você que está em Porto Alegre, que tem acesso às fontes. Pesquise sobre a real vida amorosa de Lupicínio Rodrigues. Isso dá um programa inteiro. Eu conheci uma cantora uruguaia que cantava num bar à noite, onde eu cantava também, e ela disse que tinha conhecido Lupicínio Rodrigues. Você cantava, você não contou isso. Ela era velhíssima, tá? E ela disse que ele era muito feio, muito. Não, que ele era feio, a gente sabe. Isso aí, tá? Isso aí tem fotografia para mostrar. Mas volta e meia ele ficava com a mulher e. Ué, com essa belíssima aí? Não. Eu não sei, acho que ela era muito nova para ele, porque ela tinha 80 anos em 95, então que idade ela teria? Tá. Mas ela disse que conheceu, que ele era muito feio, que ele se apaixonava. Não dava certo, às vezes ficava, era corneado, né? Pascal. Tá. Pascal. Mas, enfim, não era uma vida totalmente irrealizada, né? E a minha perspectiva é um pouco diferente. Eu demorei a entender, eu demorei a acreditar que as mulheres gostassem de homem. Eu tinha a impressão de que elas eventualmente faziam um favor para a gente. Eu demorei a entender que elas gostavam da coisa. Mas depois que eu entendi isso, a vida ficou muito fácil, ficou excessivamente fácil. Não, aí aquele Rio Grande do Sul conta aquela história que dá má fama, né? Má fama não pode dizer que é má fama, é boa fama. De que quem gosta de homem é gay, né? Mulher gosta de dinheiro. Não, essa é coisa de mas isso, meu Deus, o cara que diz isso não é cada bicho chucro, né? Não, as mulheres gostam de homem, gostam de sexo, só que há todo um código que elas não podem deixar isso na cara. Aí eu sempre digo assim, isso é natural. Quem escolhe é a mulher. Não, Quando toma iniciativa é porque ela já sinalizou que eu posso chegar. Eu acabei de dizer,
Minha tese é essa, é do Nelson Rodrigues. A mulher honesta, ela tem mau humor. Eu não concordo. Porque se a mulher for honesta, ela vai me dizer qual é o problema. Justamente elas conseguem fazer, né? Mas não é honesta nesse sentido. É honesta no sentido do Código Penal. Você lembra do Código Penal que tinha mulher honesta? Sim. Não, é honesta no sentido... Mulher honesta. A mulher honesta no Código Penal é a mulher que não trai, né? A mulher que não procura esse assunto. Mulher que tu acha que não trai. Tanto é que existe o rápido da mulher honesta que prova que a mulher honesta de vez em quando é seduzida. Tem as histórias boas da Idade Média. O próprio crime rápido de mulher honesta, que não existe mais, ele prova que a mulher honesta também era suscetível. Não. Bons tempos, é aquele negócio que eu te falei. Não, bons tempos que o nosso Código Penal era uma excelente literatura. Durante a maior parte do ciclo, a mulher se atrai pelo cara responsável, de feições regulares, que parece que é companheiro e confiável. Nos dias férteis, uma outra lógica toma conta e ela vai atrás. Eventualmente ela se segura, mas ela fica afetada por aquele cara que nos outros dias ela tem nojo dele. É um nojo sincero, mas naqueles dias nem tanto. Ela continua com nojinho, mas o nojinho perde. Bom, então a grande dúvida é, nós estamos em qual dos dois grupos, né? Não, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu, pelo menos, não tenho a menor dúvida quanto a mim, os grupos, né, porque eu sou aquele cara que eu sou uma pessoa extremamente má, mas para minha esposa, não. O melhor de mim eu reservo a ela. E ela merece. Eu também sou dessa linha, mas eu cobro de volta e me mantive solteiro até hoje, né? Sim, Depois a gente fazer um programa só sobre isso. É que a gente está falando dos filósofos, agora a gente está falando mais da... Não é que não que não é claro, eu também. Humildade não é o meu forte. Não, eu sou cabotino, assumido. Mas, enfim. Sim, tu passou aquela história, né? Porque eu sou feio, meu nariz. A Bruna só reconhece que eu sou um comediante ruim e tal. Como é que é? Eu vi uma vez num filme, não sei se é verdadeiro, teria o ditado assim: um homem que recusa um elogio, ele quer recebê-lo 2 vezes. Com certeza. Mário Quintana que eu diga. Lembra que o Mário Quintana tinha fixação por Bruna Lombardi? Não é. Sim, a Bruna. E tinha aquela piada do... Não, o Agildo Ribeiro que fazia... Não, o Agildo Ribeiro que... Mas o Mário Quintana tinha um elemento trágico, parece que até anatômico, né? Ah, é? Não sabia dessa. Essa só um porto-alegrense para saber mesmo. Como é que é? Gesto obsceno? Não, Coisa séria. Aqui pode, assim pode, né? Não sei, eu acho que eles cortam, vai dar problema. É que aqui é o dedo mindinho, né? Sim, mas todo mundo entendeu, né? Isso me lembra a entrevista da Xuxa para Playboy. A Xuxa foi falar do Pelé. Você lembra o que ela disse para Playboy? Não, o que ela disse? Ela disse, não, eu me separei do Pelé porque ele tinha o pé pequeno. Sim, ela foi metafórica, mas uma metáfora bem explícita. Mas todo mundo conhecia o tamanho do pé do sujeito. Beleza, mas é isso. Vamos lá, Regis. Até a próxima. Quem sabe dessa vez a gente é cancelado. Com certeza. Depois desse dedinho aí do Mário Quintana, com certeza. Eu não sei se é verdade, né? Mas isso não se diz, né? Pelo amor de Deus. O literário, jornalístico. Nós vamos ser processados pelos... A boca não tão pequena sobre isso. Nós vamos ser processados pelos herdeiros dele. Imagina. Isso é uma infâmia para a biografia do sujeito. O sujeito com uma biografia tão linda. O Brasil ama Mário Quintana. Você faz um negócio desse. Ele tem um poema muito legal, Anômalo, em que ele fala que os anjos do Senhor estuprando as virgens, né? Ele tem aquela imagem dele do velhinho, bonachãozinho, queridinho, né? Isso é um reducionismo. O Mário Quintana era mais do que isso. Ele morava no Majestic, né? E vivia sem dinheiro também, né? No que ele gastava, eu não sei. Isso também é uma coisa a ser investigada. Os anjos do Senhor estupram
Tá, mas... As virgens. Deixa eu procurar aqui Mário Quintana, vamos ver se eu consigo encontrar. Você não pode declamar porque é violação de direito autoral. Ele tá em direito autoral ainda. Não Não sei. declame, não. Pode não. Hum? Não pode declamar porque ele está em direito autoral ainda. É um trecho aqui, ó. Vou te dizer o Não, verso. só o trechinho, só o verso. Isso, putz, pior que abriu um negócio com um PDF aqui, com um negócio. Cadê? Os anjos do Senhor estuprando as mais belas filhas dos mortais, alguma coisa assim. É que tá. Eu estou olhando só aqui no Google mesmo, não consegui Não, abrir. essa questão do sexo dos anjos, o Michelangelo resolveu na Capela Sistina. Não sei se você lembra. Já tem 500 anos que ele fez isso. Sim. Você lembra, né? Que ele desenhou lá o sexo dos anjos. Né? Vamos voltar a esses temas. Bem, Hoje a gente ficou mais com vontade de continuar discutindo, mas a gente tem que discutir em blocos de 15, 20 minutos. Exatamente. Com certeza. Maravilha. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.